Bom dia, turma! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de filosofia. E hoje nós iremos fazer a correção do exercício que foi posto no vídeo passado. Logo após, nós iremos começar um assunto novo. Vamos lá? Bem, turma, o nosso exercício pediu o seguinte: sintetize a nova metodologia adotada por Galileu Galilei. Então, como resposta, eu tenho o método matemático experimental, que é este aqui. Deixa eu pegar aqui de uma outra cor. Isto aqui, sorry. Deixa eu apagar aqui. Eu tenho esse método matemático experimental. Dentro desse método matemático experimental, eu tenho uma nova postura de investigação científica que tinha como base. É isso aqui, ó, que eu quero que vocês sintetizem. A observação, as experimentações e a própria matemática, tá? Só isso que era para fazer. Eu não sei se eu pedi um outro exercício, se só tinha essa questão ou tinha outra. Por favor, vocês me falem inbox, porque como eu apaguei os vídeos e não tenho como entrar assim na internet, eu queria que vocês checassem, porque senão eu mando a resposta do outro exercício, tá bom? Então, só era isso mesmo. Vamos lá, vamos agora partir para a nossa aula. E o assunto que nós iremos abordar a partir de agora tem a ver com a ética. Então, eu coloquei aqui para vocês, em destaque, a expressão boas ações. E de quebra, para combinar com esse título, eu trouxe para vocês aqui uma fotografia e do lado eu trouxe algumas reflexões que nós iremos fazer preliminarmente, ok? Vamos lá? Antes de mais nada, vamos primeiramente refletir sobre algumas questõezinhas que estão aqui. A primeira, eu pergunto a vocês, cite alguns exemplos de boas ações. E eu já coloquei aqui um do lado, tá? Existem vários, apesar de todas as coisas que acontecem no mundo, todas as atrocidades, a gente ainda consegue ver atos de bondade, atos de ética no mundo, não é mesmo? Pensem um pouquinho sobre essas boas ações, peguem um caderno, façam algumas anotações ou pesquise na internet aquele site Razões para Acreditar, que tem várias ações ali de boas ações, ou existe várias boas ações dentro daquele site, tá? Inclusive uma em especial, o Rodrigo Faro, ele foi na periferia, aqui na cafeteira, se eu não me engano, e contou a história lá de um policial que ajudou uma criança. Enfim, eu não quero agora falar muito sobre isso, vamos voltar para cá. A segunda questão, o segundo questionamento que nós podemos fazer é: as boas ações fazem parte da nossa vida? Como? Mesma coisa. Já que vocês colocaram, elencaram essa lista de coisas que são tidas como boas ações, vocês agora podem se perguntar por que essas ações fazem parte da sua vida e por quê? Como? Tá? Até no seu dia a dia também você tem exemplos claros de boas ações. Terceira pergunta: você considera que a imagem apresenta um exemplo de uma boa ação? Justifique. Claro que sim, né? Sim, pois esse bombeiro estava tentando consolar um gato assustado, que foi resgatado durante um incêndio na Dinamarca. Nós temos essa fofurinha aqui desse gatinho que foi resgatado lá na Dinamarca. Tá muito assustado, né? Olhando para essa imagem, turma, desse gatinho que foi resgatado de um incêndio na Dinamarca, a gente percebe que os olhos do bichinho ainda se mostravam com medo. Porém, tinha também uma certa tranquilidade pelo fato de que ele estava nas mãos de quem se arriscou, de quem arriscou a vida para salvá-lo. Esse homem que foi bem generoso com esse animalzinho, não é mesmo?
Vendo esse exemplo de boa ação, a gente acredita que se todos agissem com fraternidade, o mundo seria melhor, não é mesmo? Bom, agora eu trouxe aqui para vocês o próximo tópico, ver a ideia de liberdade e igualdade. Então, para mesclar com isso aqui, com essa imagem, eu trouxe aqui um artigo da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que diz assim: os homens nascem e são livres e iguais em direito. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos, são dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade. Foi aquilo que eu falei quando a gente estava ainda lá no segundo slide, tá? Se o mundo tivesse um pouco mais de fraternidade, nós teríamos uma sociedade muito melhor, com certeza. E ainda diria que se o ser humano viver em paz e que se as pessoas cumprissem o que está nesse artigo, com certeza o mundo seria bem melhor, não é? Mas, professora, o que tem a ver a obra do Hans Bulischek com esse artigo da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão? Tem a ver muita coisa. Primeiro é que a arte nos torna pessoas mais sensíveis e nos ensina a viver melhor. Segundo, porque a obra do próprio Hans Bailey-Shake, desse alemão, ela é cheia de concessões sociais. A gente pode ver nitidamente uma mulher em pé, bem vestida, com roupas apropriadas para um inverno rigoroso, tá? E a gente olha esse rapaz aí, muito pobre, que vende flores, a gente vê esse contraste social e a gente pode também lidar com pensar um pouco mais sobre essa ideia de liberdade e igualdade, já que não tem nenhuma aí, tá? E também com esse artigo vem a calhar porque quando eu falo aqui que os homens nascem livres e iguais em liberdade, quer dizer que nessa imagem aí é totalmente ao contrário, não é mesmo? Essa Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, turma, ela representou o povo francês que se reuniram em Assembleia Nacional Francesa para listarem o que consideravam os direitos naturais e sagrados do homem. Esse documento, junto ao decreto 4 e 11 de agosto de 1789, sobre a suspensão dos direitos feudais, é um dos textos fundamentais para a Constituição da Revolução Francesa, que foi adotada em 1791, tá? Só um pouquinho de história para vocês associarem. No mais, eu coloquei aqui os dados, né, da obra, que ela é de 1931, é uma obra de arte de óleo sobre tela, e ela tá lá em München, Deutschland, desculpa, Munique, na Alemanha, porque eu falei os nomes em alemão, München e Deutschland, que é a Alemanha em alemão, tá? Se vocês quiserem pesquisar mais um pouco, é só digitarem lá o Hans Bulischek, tá? Que vai aparecer umas informações e vocês podem também olhar outras obras de arte, tá? Dessa galeria lá de Munique. Munique não é só cerveja, tá? Tem coisas assim, museus maravilhosos e galeria de artes. Por fim, a gente tem o nosso exercício, tá? Bem básico, só para vocês relerem o artigo, aquele trechinho, e também observarem a obra do pintor alemão Hans Bailey-Shake, tá? Do slide anterior, em seguida responder se é possível detectar distinções sociais retratadas na imagem, e para vocês justificarem a resposta. A segunda, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, dentre outros pontos, procurou reconhecer a igualdade dos seres humanos, especialmente perante a lei e a justiça, porque, em sua opinião,
foi preciso redigir um documento que estabelecesse esses direitos? Terceira e última questão. Você considera que esse documento vale realmente para todos os seres humanos? Justifique. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.